Raíssa Leal, a fadinha do skate, conquista etapa mundial em Seattle, no estado de Washington. Procurado pela Interpol, o brasileiro é encontrado em Los Angeles e preso pela imigração. Ele foi condenado por um homicídio no Brasil há 9 anos. Imigração. New York City recebe mais ônibus com imigrantes indocumentados enviados pelo governador do Texas. Já ouviu falar de inércia do sono? Essa pode ser a explicação para as pessoas que acordam cansadas mesmo depois de uma longa noite de sono. E em época de volta às aulas no país, tem polêmica no ar. Escolas estão exigindo que alunos usem mochilas transparentes por questão de segurança, mas muitos reclamam da falta de privacidade. Entre a invasão e a segurança, o item mais de segurança, o que é melhor? Boa noite. Olá, boa noite. A fadinha brasileira Raíssa Leal brilhou no final de semana ao conquistar o primeiro lugar na etapa de Seattle da Liga Mundial de Skate Street. E olha, tá pensando que para por aí? Que nada. O segundo lugar do pódio feminino também ficou com o Brasil, com a Pamela Rosa, que levou medalha de prata. Olha só. Backtail. There she goes, right? Raíssa Leal levantou o público na arena de Seattle. Ela competiu orgulhosa com a camisa do Brasil e mais uma vez fez seu nome. Os comentaristas da competição estavam impressionados com a qualidade dos movimentos da fadinha, que virou a prova nessa última manobra, conquistando uma pontuação de 7,8. No pódio, a fadinha era só sorrisos. É que agora a mais nova campeã da Liga Mundial se tornou a maior vencedora da Street League Skateboarding entre as mulheres. Ao todo, já são 5 medalhas de ouro. E as brasileiras skatistas estão com tudo mesmo. A Pamela Rosa ficou na segunda colocação, levando a prata. Em terceiro lugar, ficou a japonesa Momiji Nishia. Raíssa postou nas redes sociais o sucesso após a competição. Ela foi cercada por brasileiros e americanos que estavam assistindo tudo da plateia. A fadinha deu autógrafos, tirou fotos, conversou com os fãs e um deles, esse americaninho, ganhou até o skate dela. Não tem jeito, ninguém resiste à nossa fadinha, a maior campeã do skate do Brasil, que é uma gigante de apenas 14 anos. Eu acho a Raíssa um espetáculo, porque com a idade tão nova dela, ela já consegue ganhar medalha e ela é muito boa no que ela faz. Eu desejo tudo de bom para a fadinha. Boa. E acho que ela é fantástica pela idade dela também e pelo sucesso que ela está tendo. Para vir de um outro estado até aqui competir com pessoas que moram aqui e ganhar, é porque é um orgulho mesmo brasileiro. Que demais, hein, Ruth? As meninas, Raíssa, Pamela, levando o nome do Brasil no skate mundo afora. Primeiro lugar, tem que comemorar, né? Brasil no skate, como você falou, que não é fácil, vamos combinar, e elas fizeram isso com categoria, né? Muita categoria. Inclusive, isso vai se repetir, eu tenho certeza, porque agora, nos próximos meses, vai ter a etapa de Las Vegas, vai dar Brasil de novo e a gente traz a notícia para vocês. Com toda certeza, a gente vai estar aqui torcendo, comemorando, e a gente vai trazer com certeza a notícia de que elas ganharam de novo. Exatamente. E olha, mudando de assunto, agora a gente fala sobre a prisão de um brasileiro que aconteceu no estado da Califórnia. Ele estava sendo procurado pela polícia de Ipatinga, no Brasil, desde setembro de 2013, após ser condenado 20 anos de prisão por um crime de homicídio. Ele, que estava na lista da Interpol, acabou sendo encontrado por agentes da imigração norte-americana. Esses agentes chegaram até ele depois que o Ministério Público brasileiro informou que o Roberson estava tentando se regularizar aqui nos Estados Unidos, mas que, na verdade, se tratava de um criminoso foragido. Esse é Roberson Flávio Santana, de 39 anos. Neste momento, ele está preso em um centro de detenção aqui do país e aguarda a data para uma audiência com a corte para o juiz autorizar a extradição dele para o Brasil. Há 9 anos foragido, ele é acusado de matar a Simone da Silva, na época com 36 anos, a facadas após uma briga em uma lanchonete. A irmã dela também foi ferida, mas sobreviveu. Depois de cometer o crime, o ex-instrutor de autoescola fugiu e não foi mais localizado. Roberson estava vivendo em Los Angeles, na Califórnia. Segundo o Ministério Público brasileiro, ele entrou aqui no país logo após cometer o crime em Ipatinga. Bom, agora é a hora do nosso destaque do dia. Vamos ver quais foram as notícias assunto nessa segunda-feira.
Período de chuvas intensas, conhecido como monções, castigam Texas, Arizona e Nevada. O mau tempo chegou de repente e surpreendeu motoristas e moradores. Esta mulher teve que ser resgatada de helicóptero depois de ficar ilhada em uma pista de skate em Scottsdale, em Arizona. A pior cena foi registrada na região de deserto em Las Vegas. O aguaceiro transformou ruas e avenidas turísticas em rios. Nem os cassinos escaparam. O Serviço de Meteorologia disse que foi a pior tempestade de uma década. Mais chuva é esperada até o final desta semana. Um homem jogou um carro contra uma barricada próxima ao Capitólio em Washington, D.C., também no final de semana. Ele saiu do veículo que pegou fogo logo depois do choque. O homem disparou vários tiros para o alto e quando a polícia se aproximou, ele se suicidou. As autoridades investigam o caso. Ainda não se sabe o que provocou o ataque nem o motivo. Em New York, chegaram mais 2 ônibus lotados de imigrantes enviados pelo governador do Texas, Greg Abbott. Os cerca de 90 indocumentados foram recebidos por agentes da prefeitura e ONGs com comida, assistência médica, vestuário, alimentação e assistência jurídica. A prefeitura de New York voltou a acusar o governo do Texas de enviar pessoas sem o consentimento delas. Muitos indocumentados disseram que foram enganados para entrar no ônibus. E depois do intervalo, a gente volta com uma matéria especial sobre uma polêmica nessa volta às aulas, as mochilas transparentes que estão sendo exigidas em muitas escolas do país por questão de segurança. E a gente fala também sobre o anúncio da Johnson & Johnson sobre a suspensão da venda do talco para bebês em todo o mundo. Isso vai acontecer no ano que vem, após aí milhares de reclamações sobre a segurança do produto. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos, parte das escolas americanas já começaram as aulas, mas este ano alguns distritos do Texas, New Jersey e Flórida aderiram a uma medida que divide opiniões. Pois é, as mochilas transparentes. Com os ataques nas escolas aumentando, os centros de ensino estão buscando maneiras de se proteger e cada vez mais estão aderindo a essas Clear Backpacks, como nos mostra a Carolina Camargo. Escolher a mochila na cor ou com o personagem de desenho favorito não será mais possível para algumas crianças nessa volta às aulas. Distritos de New Jersey e do Texas determinaram que os alunos terão de passar a frequentar a escola usando mochilas transparentes a partir do novo ano letivo. A ideia é tentar evitar tiroteios nas escolas, garantindo maior segurança e bem-estar para crianças, adolescentes e funcionários. A medida também ajudaria a evitar a entrada de drogas e armas brancas, como facas e canivetes, por exemplo. A determinação ganhou força depois do tiroteio na Robb Elementary School, em Uvalde, que teve 19 crianças e 2 professores mortos em maio. Texas, Flórida e Michigan são estados em que essa regra já é válida em alguns distritos. A minha opinião sobre o uso das mochilas transparentes nas escolas do Texas e New Jersey é positiva. Toda vez que eu percebo que algo a mais que possa deixar o meu filho mais seguro, eu me sinto, não é, muito mais segura. Se eu me sinto assim, a tendência é que os pais também sintam-se assim, né? E eu acredito que também os funcionários se sentiriam muito mais seguros no ambiente escolar, onde eles pudessem ter clareza visual do que os alunos estivessem trazendo. Mas, Fernanda, não é muito invasivo? Entre a invasão e a segurança, o item mais de segurança, o que é melhor? Na internet, a informação gerou polêmica em um grupo de mães brasileiras. Por um lado, eu acho isso uma invasão de privacidade, mas, por outro, como ex-professora de high school, talvez seja uma solução simples e barata. E isso de mochila transparente é ridículo. Quem quer levar algo escondido, põe calça larga dentro da camisa.
É igual colocar detector de metais. Ajudar talvez ajude, até que algo mais eficaz seja feito, saúde mental e controle de armas. Não seria melhor também controlar quem entra nas escolas? Porque, pelo que eu vejo, geralmente os ataques vêm de pessoas de fora. Segundo o National Center for Education Statistics, no período escolar de 2020 a 2021, aconteceram 93 tiroteios em escolas nos Estados Unidos, o maior número em 20 anos. De acordo com o Pew Research Center, 4 em cada 10 adultos do país declara viver em uma casa com arma. Se a gente for olhar de uma maneira um pouco mais ampla, né, a gente precisa entender que essas todas as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo paliativas, né? Elas, na verdade, elas não estão diminuindo, elas estão evitando, de fato, que esses ataques aconteçam. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer não é se essa mochila transparente, né, ela vai ser algo aí muito vexatório, ou então vai ser algo muito ruim para essas crianças, mas, de fato, o porquê, né, que esses ataques têm acontecido, porque que os nossos jovens têm chegado nesse lugar e nessa situação tão extremista, né, a ponto de atentar aí com a vida dos outros e de si próprio. A Johnson & Johnson anunciou que vai suspender a venda de talco para bebês em todo o mundo no ano que vem, depois que milhares de reclamações sobre a segurança do produto foram relatadas. Os talcos da marca já estão suspensos nos Estados Unidos e no Canadá há 2 anos, depois que a farmacêutica virou aí alvo de 38 mil ações judiciais de clientes que acusam o produto de desenvolver câncer a longo prazo. Segundo as ações, a farmacêutica já sabia há décadas que seu produto continha asbesto, que é um mineral com composição e características semelhantes à do amianto, com efeitos nocivos à saúde. Apesar de anunciar a suspensão definitiva das vendas do seu produto mais popular, a Johnson & Johnson nega que o talco provoque câncer de ovário por uso prolongado. Bom, depois do intervalo tem reportagem sobre os distúrbios alimentares nas crianças com idade de cerca de 10 anos. Um novo estudo revelou que 5% dos pequenos dessa idade já apresentam comportamentos alimentares suspeitos. E tem alerta de saúde vindo de New York. Uma propagação silenciosa do vírus poliomielite está levando o governo norte-americano a considerar ampliar o programa de vacinação contra a doença. A gente volta já já. Já voltamos e vamos falar de e-commerce. O único setor que estava crescendo mesmo com a inflação alta começou a sentir os efeitos da crise econômica. Pois é, as compras online desaceleraram pela primeira vez em 2 anos e, por causa disso, os preços começaram a cair também. A queda nos preços foi de 2% em julho, na comparação mês a mês. Os especialistas dizem que os consumidores estão fazendo uma pausa nas compras de uma forma geral. Com a inflação alta, juros subindo no cartão e preços disparando, eles pisaram no freio até nas compras online. Isso provocou um efeito dominó. Menos gastos resultaram em um maior estoque de produtos e isso levou à queda nos preços. A boa notícia é que os analistas acreditam que essa desaceleração no consumo e a queda nos preços possam significar um fôlego na economia e o distanciamento do fantasma da recessão. E agora um assunto polêmico, os distúrbios alimentares. Os especialistas revelaram que esses transtornos não afetam só adultos não, viu? Pelo contrário, aparecem em crianças. A gente está falando aí de crianças de 9 ou 10 anos. Um novo estudo revelou que 5% dos pequenos dessa idade já apresentam comportamentos alimentares suspeitos. Quem nos explica tudo é a Carla Marinho. Os distúrbios alimentares já afetam 28 milhões de americanos. Aqueles com idade entre 12 e 25 anos representam 95% dos casos. Um novo estudo, publicado esta semana no JAMA Pediatrics, revelou como crianças com menos de 10 anos são afetadas por distúrbios alimentares. A pesquisa acompanhou cerca de 12 mil crianças de 9 e 10 anos entre os anos de 2016 e 2018 e descobriu que 5% delas apresentaram comportamento de compulsão alimentar e 2,5% tentaram evitar o ganho de peso de alguma forma, incluindo a indução de vômitos. De acordo com os especialistas, transtornos alimentares afetam as pessoas independentemente da idade, raça e sexo. No caso das crianças, os pais precisam ficar atentos às mudanças de comportamento.
Identificar se ela provoca vômito, esse é um ponto. Não verificar se ela está fazendo um jejum intermitente, porque jejum intermitente às vezes pode levar a episódios de distúrbios alimentares, principalmente para pré-adolescentes, quando a gente fala que, quando se coloca na mídia aí que jejum intermitente é bom para emagrecimento, então isso pode levar a quadros. Observar se essa criança está tendo uma fome que ela é fisiológica, no sentido de que, por exemplo, ela se alimentou tem 3 horas e agora ela já está com fome. Ou se é uma fome emocional. Para os especialistas, os pais precisam entender que as crianças absorvem com facilidade as chamadas dicas sociais sobre peso, tamanho corporal. Também é comum que eles repliquem o comportamento dos pais relacionado à comida. O ambiente familiar é fundamental. Você quer que, às vezes eu vejo pais que querem que os filhos aprendam a comer brócolis, comer salada, comer fruta, mas eles, como se diz, não se dão um exemplo, né? No atendimento, né? O filho virava para o pai, mas você não come isso, e você quer que eu coma? Entendeu? Então, é uma questão de uma conversa no ambiente do equilíbrio ali familiar. Atualmente, a alimentação desordenada afeta mais pessoas do que distúrbios alimentares, como anorexia nervosa ou bulimia. É que os sintomas, como compulsão alimentar, ansiedade, culpa e vergonha associada à comida e ao peso, são a porta de entrada para os distúrbios mais graves. Então, às vezes, até o próprio julgamento dos pais com os filhos. Ah, você está gordo, você precisa emagrecer, você não pode comer. Ou então, quer ver um detalhe interessante? Você só vai sair da mesa a hora que você terminar o prato. Isso, no futuro, para a criança, gera episódios, às vezes, até de obesidade. E há outro detalhe, a falta, às vezes, né, da figura paterna, no sentido de acolhimento, de amor, pode, às vezes, causar um distúrbio alimentar no futuro. As redes sociais também são apontadas como causadores desses distúrbios. No Kentucky, 2 famílias estão processando a empresa Meta, acusando o Instagram de estimular transtornos alimentares e problemas de saúde mental, que vão desde ansiedade, depressão, vício e até tentativas de suicídio em adolescentes. As ações judiciais alegam que a empresa precisa ser responsabilizada por causar e contribuir para a crescente crise de saúde mental que tem atingido crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Uma propagação silenciosa do vírus da poliomielite em New York City está levando o governo norte-americano a considerar ampliar o programa de vacinação contra a doença. O sinal de alerta para a polio veio principalmente depois que o vírus foi detectado em amostras de águas residuais nos esgotos em pelo menos 2 condados ao redor aí da região onde a doença foi confirmada. Um funcionário do CDC disse que o que se sabe até agora sobre o avanço da poliomielite em New York é apenas a ponta do iceberg. A disseminação da doença é motivo de grande preocupação para as autoridades de saúde, que alertam que o vírus pode se espalhar silenciosamente. We're definitely concerned. Em julho, o país anunciou um caso de pólio, o primeiro em mais de uma década, em uma pessoa na faixa dos 20 anos e que não era vacinada contra a doença. Segundo autoridades de saúde, o paciente começou a apresentar fraqueza e paralisia 1 mês antes de testar positivo para a poliomielite. É um caso raro de paralisia, então isso significa que deve haver várias centenas de outros casos circulando na comunidade, diz um dos diretores do CDC. It's the rare case that causes paralysis. No condado de Rockland, onde o caso foi detectado, a taxa de vacinação para pólio é de apenas 60%. E segundo as autoridades, muitas outras regiões também têm um baixo índice de imunização. Preocupado, o governo vem testando as águas residuais de todo o estado para tentar mapear a circulação do vírus e já identificou ele em outros 2 condados, além do de Rockland, o que indica que o vírus já está pela área metropolitana de New York. Segundo o governo, para cada um caso de poliomielite identificado, centenas de outros podem não ser detectados, porque muitas vezes a doença não apresenta sintomas. Por isso, pessoas podem transmitir o vírus sem saber. Nos casos mais graves, como o registrado em New York, a polio pode causar paralisia incurável e até morte. A vacinação é a única forma de prevenir a circulação da doença.
E depois do intervalo, a gente fala sobre o sono. Sabe aquela sensação de acordar depois de horas dormindo e seguir aí cansado? Pois é, esse transtorno tem nome e explicação, viu? Não sai daí que a gente já te conta. A gente também te mostra uma novidade da ciência. Pesquisadores norte-americanos acreditam que descobriram uma forma super eficaz de ajudar a lutar contra o aquecimento global. E a resposta estaria na própria natureza. A gente volta em alguns minutinhos. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com um assunto intrigante. Um grupo de cientistas da Universidade de Wisconsin acredita ter descoberto uma forma de retardar as mudanças climáticas no mundo. Sabe como? Olha, acreditem, mudando a genética de plantas e árvores. Com isso, mudaria também a forma como elas fazem a fotossíntese, que é o processo que resulta na produção de oxigênio. Este é o Dr. Hiroshi Maeda, botânico da Universidade de Wisconsin. Nos últimos 5 anos, ele e sua equipe de cientistas estudam genes de plantas com o objetivo de ajudar o planeta e reduzir as mudanças climáticas. Nós nos preocupamos como essas mudanças vão impactar o ambiente em que vivemos em 20 ou 50 anos, diz Hiroshi. Os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, produzido por carros e fábricas, por exemplo, são alguns dos vilões da nossa atualidade. São esses agentes que aumentam a temperatura do nosso planeta e produzem o aquecimento global. As plantas responsáveis pelo processo de fotossíntese absorvem e convertem parte desses gases em oxigênio. O Dr. Hiroshi acredita que modificando geneticamente as plantas, elas poderiam absorver mais gás nocivo ao meio ambiente e assim filtrar o ar, reduzindo o aquecimento global. Depois de 5 anos de pesquisa, a equipe de cientistas descobriu que há formas de reprogramar as plantas para que elas absorvam mais gases tóxicos. As mudanças genéticas mostraram que as folhas conseguem absorver até 30% a mais de CO2 do que o normal. Mas essa tecnologia precisa ser aplicada em larga escala para produzir resultados. Isso poderia tornar o planeta mais seguro e mais saudável para se viver no futuro. O problema é que Maeda disse que essas mutações genéticas ainda estão em fase de testes e ainda não estão prontas para serem introduzidas em larga escala. A novidade trouxe esperança para os cientistas que já veem uma forma de combater o aquecimento global. Olha, bem interessante e polêmica essa descoberta aí deles, porque afinal de contas tem o ponto positivo, mas qual é o negativo dessa descoberta, essa mudança aí na genética das plantas? Como que vai impactar isso? Tem que saber como é que vai ser o impacto. Provavelmente vão ter muito mais estudos aí vindo pela frente para saber que mudanças isso provocaria no nosso meio ambiente, né? Porque também não adianta a gente querer salvar ele provocando mudanças que vão impactar negativamente, né? Em outro lugar, assim, tira o cobertor, né? Tapa de um lado e descobre do outro. Então, mais estudos provavelmente vão surgir, mas é muito interessante, né, essa busca. É interessante, polêmico, mas vamos ver o resultado disso aí, torcendo para dar certo, né? Exatamente. Bom, pessoal, vem com a gente agora para aqui, para esse telão, porque chegou a hora da meteorologia. Vamos ver o clima amanhã em todo o país? Chuva em Boston, máxima de 77, chuva também em New York e tempo encoberto em Washington com mínima de 63. Tempo encoberto em Orlando e em Miami, onde a máxima nessa região não passa de 94. No Texas, sol forte, Houston com 97 e Dallas 101 de máxima. Em Seattle, lá em Washington, o dia vai ser também com sol entre nuvens, mínima de 62, máxima de 79. Na Califórnia, sol brilhando forte em Los Angeles com máxima de 92. Em São Francisco, o tempo um pouco mais ameno, a mínima chega a 60. E em Las Vegas, olha só, Ruth, sol durante todo o dia, máxima de 98, que é um alívio para aquela região que, claro, a gente sabe que está sofrendo com a seca, mas que enfrentou umas enchentes aí nesse final de semana, como a gente já mostrou mais cedo aqui no jornal, né? Com certeza.
Bom, pessoal, agora a gente tem mais uma notícia antes de acabar o jornal. Sabe aquela sensação de acordar de manhã para mais um dia e se sentir extremamente cansado, mesmo depois de dormir 7 ou 8 horas? Ruim demais, né, gente? Olha, aí o dia começa com falta de energia, nada mais funciona. Mas você sabe por que isso acontece? Olha, esse fenômeno tem um nome e uma explicação, viu? Olha só. Inércia do sono. Esse é o nome que se dá à nossa falta de energia quando acordamos, mesmo depois de uma longa noite de sono. Quando esse fenômeno do cansaço nos ataca, ele prejudica nosso humor e nossas habilidades cognitivas mais sofisticadas, como criatividade, tomada de decisões e uso de regras. Além disso, claro, provoca uma sonolência incontrolável, que pode durar minutos ou horas. Ou seja, a inércia do sono afeta a nossa qualidade de vida. Se eu vou dormir tarde, às vezes eu acordo morrendo de sono. Vou para a escola, nem consigo concentrar. Todo dia. Por que você acha isso? Não sei, porque eu vou dormir tarde. Mas mesmo que eu tenha uma noite boa de sono, eu sempre acordo, não sei. Não sei por quê. Calma, Maria, que você não é a única que sofre desse cansaço ao despertar. A gente explica o que pode causar a inércia do sono. Ela pode ser provocada por muitos motivos, como fadiga, estilo de vida sedentário, ansiedade e depressão, sono inconsistente, desidratação, ambiente ou rotina de sono ruim, problemas de sono do parceiro ou distúrbios do sono. Por isso, especialistas aconselham que pessoas que se sentem cansadas após acordar procurem um médico especialista em sono para tentar identificar as causas desse fenômeno. Apesar de existirem muitos motivos para a chamada inércia do sono, médicos dizem que há uma certeza que envolve todas elas. Quem acorda cansado está tendo uma má qualidade ou quantidade de sono. Acordo de manhã morrendo de sono, já sem energia nenhuma. Porque a gente não tem uma noite mal dormida, deve ser isso. Fica mexendo no celular até tarde, vendo televisão e não consegue acordar no dia seguinte. Tá aí, inércia do sono. Quando estivermos cansadas, não diremos mais que é preguiça. Inércia do sono. Mais chique, né, pessoal? Não, mas olha, brincadeiras à parte, realmente, quem acorda muito cansado, mesmo depois de uma noite de sono, como a gente viu na reportagem, tem que procurar um especialista, porque provavelmente esse sono não está tendo qualidade. Não, tem alguma coisa errada. Com toda certeza tem que procurar um especialista e essa matéria é uma dica, uma orientação, né? Fica o alerta aí pro pessoal de casa. Fica o alerta mesmo. Bom, o nosso jornal de hoje termina aqui. A gente espera vocês de novo amanhã, 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com a 3ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.